Olá, está no ar Porto 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Porto 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Essa semana, um tema muito sensível para o momento de todos nós. Quero falar do cenário geopolítico que nós temos e como isso afeta, é claro, não só o Porto de Santos, mas toda a logística mundial. E para isso eu convidei, é claro, o professor Fabiano, que é especialista em relações internacionais. Professor, que prazer ter você aqui com a gente no Porto 360 Entrevista. Maxwell e equipe, um prazer aqui é meu poder ajustar essa temática para o telespectador, os ouvintes de vocês. Professor, vamos olhar o cenário atual e, em particular, tudo aquilo que vem acontecendo nos últimos 20 anos. Eu bem sei que o mundo hoje, pelo menos essa é a minha percepção, está muito distraído com essa questão da polarização e, consequentemente, não consegue olhar, né, por meio dessa miopia generalizada que existe, o movimento que vem acontecendo ao longo das últimas 2 décadas. Que movimento é esse, né? Na tua ótica? De que maneira a China vem se comportando, os Estados Unidos e principalmente os países emergentes? E evidentemente, é claro que isso muda o arranjo logístico mundial que afeta a economia de cada país? Olha, claramente. O primeiro ponto que a gente tem que entender para entender o conceito de geopolítica, para entender as empresas, a gente tem que entender onde estão os polos de poder. Ao longo da história, diversas reflexões a gente pode ter acerca dos polos de poder. Mas numa história recente, se a gente olhar da Guerra Fria para cá, que faz mais sentido para o que está acontecendo hoje, a gente teve 2 grandes polos de poder, né? Estados Unidos e União Soviética. E os outros poderes médios pequenos se ajustavam de acordo com os interesses, ideologias, tudo mais. Pós-Guerra Fria, a gente vê automaticamente uma certa unipolaridade dos Estados Unidos. Por quê? Se os Estados Unidos aparentemente saem vitoriosos, a gente colocar dessa maneira, por conta do desmembramento da União Soviética, então os Estados Unidos, né, vira o único poder. Porque a União Soviética, que se torna a Rússia, ela vai se ajustar de questões internas para chegar no que ela é hoje. Então a gente vai ter um período de uma certa unipolaridade americana, que é o período década de 90 inteira e início dos anos 2000. A grande transição para esse mundo, nesse anos 2000, então foi um curto período de uma certa unipolaridade. Sim. Então a gente vai ver no início de 2000... uma hegemonia americana, a gente total, pode dizer assim. Total. E a gente vai começar a ver um movimento por trás da China, que a partir dos anos 90, a partir dos anos 2000, que vai se concretizar no que a China é hoje. Então hoje, quando a gente olha esses polos de poder, a gente tem Estados Unidos, China e Rússia. E esses polos de poder, é interessante a gente notar, são poderes que têm uma força que fazem com que eles não sejam direcionados para um lugar que eles não queiram ir. Então, quem tem esse poder? Estados Unidos, ninguém diz o que Estados Unidos tem que fazer. Ele faz aquilo que ele quer fazer. Ninguém fala para a Rússia, para a guerra porque eu quero. Ela vai fazer se tiver dentro do interesse. E ninguém fala para a China o que ela quer fazer. Ela vai dialogar. Então, em termos de poder, esses 3 têm essa autonomia. Se a gente colocar um quarto nesse núcleo, a gente vai ter a Europa dentro da União Europeia, de um contexto aí maior entre tudo que são os países. Então, a gente tem esses grandes polos de poder e os demais vão acabar se ajustando, não como era antes, mas de acordo com o que é interesse deles. O Brasil, se a gente fosse colocar, ele está no sul global. E aí, esses arranjos relacionados com o sul global, nesse mundo com vários poderes, acaba sendo beneficiado para o Brasil, porque o Brasil ele tem um diálogo com todos, com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia e com a Europa. Mas a gente bem sabe, professor, não querendo te cortar, mas que ao longo, principalmente da última década, né, a posição principalmente da China em relação aos países emergentes, ela mudou significativamente se comparado com os Estados Unidos. Ela se tornou realmente um grande comprador
desses países. E por outro lado, principalmente pós-pandemia, essa é a minha análise, aí eu queria ouvir o professor, a gente percebeu que a indústria fez uma grande diferença quando a gente partiu para um arranjo logístico just for me, né? Onde todo mundo olhava para a sua indústria interna para que pudesse potencializar isso. E, obrigatoriamente, a gente percebeu que a China detinha esse poder, vamos dizer assim, poder barra econômico, barra dinheiro, porque na verdade no final do dia o que interessa é a questão econômica, e os Estados Unidos despendeu um caminhão, ou vários caminhões, ou vários navios, se assim eu posso dizer, de dinheiro para custear principalmente o 11 de setembro, pós 11 de setembro. Esses aspectos mudaram essa hegemonia geopolítica que a gente está vivendo nos dias atuais? Sim. E para entender isso, Maxwell, eu li um livro recente que um chinês que imigrou para o Canadá com seus pais, e tem um livro que ele fala basicamente essa diferença, que mostra como que a China chegou no que é hoje. A China é uma sociedade de engenheiros, os Estados Unidos é uma sociedade de advogados. E como pensa o engenheiro? Né? Ele pensa subindo o degrau e olha para frente com um livro da história debaixo do braço. Então a China gosta de aprender do que deu errado, gosta de aprender no que deu certo e mentalidade de startup. Cara, deixa eu testar isso aqui, se funciona, eu replico. Né? Então, embora seja um governo central, a economia é pensada em espaços pequenos, se funcionar, eu generalizo. Uma ditadura capitalista. Exatamente. E aí, tendo isso em mente, se você vê no início dos anos 90, a China começa a vender camisa, roupa, tênis, né? Mas ela olhou lá para frente. Ela começou a fazer isso porque ela precisava que entrasse dólar. E aí, tendo feito isso, só que ela mirou no que é hoje, mirou em tecnologia. E aí ela se tornou, nesse tempo que os Estados Unidos ficaram presos, naquele início dessa unipolaridade, que os Estados Unidos acreditavam que não teriam mais problemas com relação a outro polo de poder que poderia ameaçá-lo, porque eles não olhavam para a China com essa ideia. E, na verdade, eles trouxeram a China para o jogo. E esse foi um fato. A China cresceu graças aos Estados Unidos, graças à tecnologia dos Estados Unidos, porque a China foi inteligente de trazer as empresas a aprender quando ela começou a produzir iPhone lá em 2007, 2008. Só que ela tem uma equipe muito grande, ela começa a montar isso para eles, só que ela começa a replicar. Fala, por que eu não crio o meu telefone? Por que eu não crio o meu carro elétrico? Então ela aprende e replica, e aí foi o que ela fez nesse período que os Estados Unidos ficaram presos, né, em duas guerras, Iraque e Afeganistão. Então esses 20 anos, basicamente, dos anos 2000, que os Estados Unidos ficaram presos nessas guerras, a China se tornou a potência econômica e o setor manufatureiro do mundo. Então, ela vende para o mundo tudo aquilo que o mundo precisa. Então, ela contribuiu para a desindustrialização nos Estados Unidos, a desindustrialização na Europa. Né? Então, hoje ela se tornou o principal parceiro dos Estados Unidos, o principal parceiro da Europa. E olha só, que curioso, né? E a gente bem sabe que hoje, principalmente a política que vem sendo colocada pelo Trump, é uma política de protecionismo da indústria nacional. As pessoas olham muitas vezes para a questão política, né, da polaridade esquerda e direita, e eu acho que o mundo está muito distraído com isso, ou propriamente as pessoas de um modo geral, enquanto grandes especialistas têm isso de uma maneira muito clara, né, o entendimento de que a proteção da indústria é o que faz toda a diferença. E aí a gente olhando para essa questão da indústria, o Brasil, ele sucateou a nossa indústria nacional e hoje a gente surfa uma grande onda do commodities, né? Então a gente comemora recordes de movimentação e eu não quero dizer que isso esteja equivocado, mas quero ir na linha do raciocínio do engenheiro que você colocou. A China hoje vem transformando, por exemplo, desertos, né, com o uso de tecnologia em locais prósperos para plantação, e ela vai começar a ter uma autonomia nesse sentido. O Brasil vive acreditando que ele é o termo, eu acho até errado, né? Mas o celeiro do mundo, porque celeiro é quem estoca, né? Ele não é o celeiro do mundo, ele é quem alimenta o mundo. E a gente pode, num futuro não muito distante, perder esse mercado em detrimento desse planejamento de engenheiros e pessoas completamente capazes para gerar uma autonomia, né, ou a independência de grandes potências.
Você faz essa avaliação também, professor? Claro, se a gente continua sendo um primário exportador, como sempre foi. Evidente que tem algumas indústrias que se desenvolveram no Brasil, mas hoje você não consegue fazer esse movimento. Então o Brasil perdeu o boom da industrialização e agora num mundo que vive com uma desindustrialização, especialmente se a gente olhar para as grandes tecnologias de hoje, onde vai eliminar trabalho, né? Então a China conseguiu surfar essa fase da industrialização, desbancando indústrias manufatureiras nos Estados Unidos e na Europa, e ela começa a surfar a fase pós essa, que é a tecnologia que vai acabar com os empregos, né? Então ela acabou com esses empregos nos Estados Unidos, acabou com esses empregos na Europa, vai surgir novas tecnologias, e a China se tornou, dentro dessa mentalidade, o grande exportador de veículos elétricos. Se você vê quem mais fabrica veículo elétrico no mundo, é a China. Sim. Quem começou essa história? Foi a Tesla, né? E ela levou 90% detém placas solares, é a China. Então ela começa a surfar essa onda pensando no futuro, na descarbonização, né? Então ela está olhando para isso. O Brasil ele tem um aspecto relevante dentro desse cenário geopolítico, que é recurso natural, em abundância. Só que a gente não olha de forma estratégica. Então a gente continua sendo, né, a fazenda do mundo. Só que se a gente olhar, o que a gente vende para a China? Né, é soja. Sim. Que vai alimentar o quê? Ração para porcos e aves e ser transformado em óleo vegetal. Olha só que loucura, né? Então, o mapa do Brasil, se você pegar, ele está dominado pela soja, e aí depois tem pasto, né? E aí tem outros agros, né, que envolve também, que faz parte. Café, suco de laranja, onde o Brasil detém o primeiro lugar. Ele vai continuar sendo até quando? Né? Até quando vai solo suficiente com relação a agrotóxicos? Isso influi de uma maneira que a soja é um grande vilão pro meio ambiente, né? Porque usa-se muito agrotóxico e acaba estragando. Então até quando a gente vai conseguir fazer isso? E quando acabar esse boom? Né? E se a China tem uma pneumonia, o que o Brasil? O Brasil vai para a UTI e fica 1 ano na UTI. Né? Então, se a China pega um resfriado, o Brasil vai para a UTI direto. Né? Se ele não consegue vender mais, comprar, se a China não quer mais comprar do Brasil. Né? A gente olha para esse cenário, eu particularmente eu fico bastante preocupado, até porque nós somos uma geração que passou por uma série de transformações. Né? Se nós olharmos aí o rito ao longo de todas essas décadas, nós passamos aí por essa revolução tecnológica, aqui internamente no Brasil, por 2 impeachments, né, que é algo realmente muito traumático para um país, dentre outras grandes transformações. E a gente bem sabe, pelo menos esse é o meu entendimento, de que a grande revolução ou transformação ou desafio que a gente tem pela frente é essa questão da empregabilidade. Eu percebo o Brasil muito acanhado na questão educacional, na revolução educacional, principalmente com a aplicação de tecnologia para essa mão de obra que a gente tem hoje, acreditando ainda que a educação ela é sala, lousa, giz, né, e apagador, e o professor ali na frente, o que já não o é mais, principalmente com a aplicação de inteligência artificial. A gente vê essa geração com muito acesso à informação, questionando até, estou falando dos interessados, não de quem não é interessado. E a gente não tem oferta, principalmente no mercado, fruto de muita tecnologia, de mão de obra específica, daquele que carrega, descarrega, daquele que coloca, tira, que era aquela mão de obra que habitualmente a gente estava acostumado. E a gente bem sabe que esse é um grande desafio para as próximas gerações e que isso vai afetar os negócios no Brasil. Como é que a gente sai dessa bolha, professor? Olha, porque o Porto tem assim, uma demanda gigantesca para isso, né? Cibersegurança é um grande problema nos dias atuais. Total. Acho que, Max, diferente de outras revoluções, se a gente olhar da primeira revolução, segunda revolução, terceira revolução industrial, a gente vai ver as transições de fases, né? Isso, se a gente pegar no Brasil, isso não foi muito rápido como em outros países. Então a gente nunca sentiu de imediato. Exato. Né? Se a gente olhar, né, da primeira para a segunda, para a terceira, então, né, a gente nunca se industrializou. Né? Então a gente tem essa questão de ser a fazenda do mundo por conta de abundância em recurso natural. Só que agora, diferente nessas transformações que vêm ocorrendo
pela tecnologia, ChatGPT, né, Generate AI, tudo Tem mais, várias, a várias. transformação, Max, vai ser geral, global, de uma vez só, né, que vai disruptar diversas indústrias, diversos trabalhos, novos trabalhos vão precisar. Isso é o que vai acontecer nos próximos anos, né? Porque vai ser automático, vai mudar, porque a transformação é muito grande. E a gente não sabe para onde vai. Se você olhar o censo da educação, pegar o censo da educação dos Estados Unidos, China, Brasil e outros países, você vai ver que nas 10 primeiras formações de escolha por estudantes, não está área de exata, não está matemática, não está engenharia. Né? Você vai para quem que está em primeiro? Né? Você vai ter. O próprio Elon Musk fala isso de uma maneira muito clara, que ele prefere uma pessoa muito mais capacitada do que qualificada. Exatamente. Você vai ter o quê? Você vai ter cursos da área de administração, você vai ter cursos do direito, ou seja, uma sociedade de advogados, né, o que ele compara no livro com os Estados Unidos. O que é isso? Burocracia, litígio e regulação. E regulação. Né? Então, até o linguajar é voltado para isso. E você não tem engenharia. Né? Você não tem ciência da computação. Você tem lá muito pequeno, né, nesse sentido. Isso é um reflexo que a gente vai sentir. Né? Se não tiver uma estrutura voltada para isso, porque isso já... Você tem que olhar lá para baixo, né? Porque muitos não escolhem essas áreas por quê? Porque não conhece matemática, não gosta de física, não gosta de química. Como que esse aluno vai querer fazer engenharia? E os que fazem ainda, com diplomas de engenharia, eles não têm noção de fazer um cálculo. E muitos estão se formando assim. Olha só. Né? Então, esse é um cenário que, diferente do que ocorre na China, e os Estados Unidos têm uma defasagem muito grande, porque Sem a maioria dúvida. dos engenheiros que se formam nos Estados Unidos são chineses. Né? Se formam lá e voltam para a China, né? Exatamente. Então, esse olhar, né? Então, se a gente pegar a China, o Xi Jinping, ele é engenheiro. Né? Todos os presidentes pós-Mao Tse-tung foram engenheiros. Né? O centro do Partido Comunista é formado por engenheiros. Né? E aí você vai ter um impacto que é a falta de humanização que tem. Né? Então você tem que ter esses dois elementos cruciais. Né? Eu não posso ter só uma mentalidade de engenheiro, mas eu tenho que ter uma certa humanização. Então, né, eu preciso fazer esse contraponto. Uma pergunta que talvez seja uma pergunta de 6 milhões de dólares. Né? A gente bem sabe que essa questão computacional, de tecnologia, inteligência artificial, ela vai focar cada vez mais na produtividade e na efetividade. Dito isso, a gente corre o risco de mudar esse arranjo logístico mundial e principalmente as linhas de navegação, porque a gente bem sabe que a gente exporta muito, né, e acaba tendo que importar muito. Se a moeda está fraca, a gente deixa de importar e, consequentemente, a gente pode diminuir as linhas de navegação. Isso pode afetar os portos do Brasil. Essa é uma leitura boa de futuro para que haja uma preocupação ou não faz o menor sentido o que eu estou pontuando? Faz total sentido, Maxon, porque as coisas no Brasil vêm sempre atrasada. Né? Se olhar para a cidade de Santos, o VLT chegou atrasado, o túnel de Santos está chegando atrasado, a terceira pista está chegando atrasada. Se a gente olhar o mapa do Brasil, né, ele está centrado no Atlântico. Sim. Né? Brasil, né, Américas, né, Europa, África, Ásia. Esse é o mapa do Brasil. Né? Só que nessa mudança de polos de poder, ele alternou para o Pacífico, né? Para a China. Né? E se o Brasil não tem uma travessia transcontinental, a gente não atravessa do Atlântico para o Pacífico direto. Essa é a vantagem estratégica dos Estados Unidos. Né? Eles foram fundados nas 13 colônias no Atlântico e fizeram de tudo para chegar no Pacífico. O Brasil precisa olhar para o Pacífico. Se a China é o primeiro parceiro comercial, se essa tensão global em que a Europa optou por ser refém dos Estados Unidos, se a gente olhar a China liderando esse movimento e a curto, médio prazo liderando tecnologias e sendo o principal comprador de recursos naturais do Brasil, não faz sentido eu percorrer 18.700 quilômetros do Pacífico vindo pelo Cabo da Boa Esperança e chegar no Porto de Santos. Né? Então, o que eu acho que eu recomendaria? Inverter o mapa. Né? A gente olhar para o mapa centrado no Pacífico. E aí a gente vai ficar... Né? Hoje a gente está aqui, a gente inverteria. Né? E quando a gente está aqui, a gente vai olhar para o Pacífico. Né? Então...
o que a China está fazendo com o porto do Peru, o porto de Xangai. Xangai. Né? Isso, você já teve lá, é o que você, me veio né? à mente. E aí, então, a gente tem duas rotas hoje para cruzar. E isso virou uma posição de Estado. Se você vê o setor de infraestrutura, países como Chile, como Argentina, estão defendendo essa ideia, fazer um corredor de integração via transcontinental. E aí a gente tem duas rotas, que é Ilhéus, Xangai, do Centro-Oeste, que é a principal, que é a que a China quer. E você tem uma outra que sai do Porto de Santos, chega no Centro-Oeste, desce, atravessa o Paraguai, a ponte está sendo inaugurada em breve, desce para a Argentina e vai para o Chile. Olha só. E a China tinha interesse nessa rota, né? E o Chile estava muito animado com isso. Só que, de uma forma abrupta, a China falou, não, eu quero o Peru. Porque eu diminuo a rota também. Sem dúvida. Então, para chegar em Xangai... vai se tornar um grande hub ali. Se ele conseguir atravessar para o lado, principalmente do Atlântico, ele gera até uma grande competição com o Canal do Panamá. Exatamente. A ideia é essa. Então, o Brasil está olhando para esse lado. E aí, ou seja, o Porto de Santos, né, talvez daqui... Isso, a curto prazo, não vai afetar. Mas médio e longo prazo... Né, acredito que, sei lá, daqui uns 30 anos, a China venha para o Brasil via Pacífico e esse corredor todo que produz, de ferrovia, vai para lá. E sai lá pelo... E aí Nordeste, a China, né? talvez... Sai pelo Nordeste. Porque aquilo lá, num país de engenheiros, qualquer dificuldade para você cruzar os Andes não é problema para o engenheiro, né? Talvez a nossa geração esteja olhando algo que a antiga geração não olhou e acredita na hegemonia, né, eterna do Porto de Santos. Eu acho que pode existir, desde que a gente tome os cuidados que a gente deve ter dentro desse cenário geopolítico mundial que é tão complexo e nós, né, temos uma paralisia gigantesca para que a gente consiga se movimentar. A gente está chegando ao final do nosso programa e hoje eu estava vindo para cá gravar, encontrei uma pessoa que comentou comigo o quanto ele gosta do Porto 360, de toda a revolução que o Porto 360 fez, principalmente para o setor portuário. E ele utilizou uma frase, né, dita por Kennedy. Ele falou, Maxwell, cara, eu quero te compartilhar essa frase que eu acho que vai muito em encontro do que a gente está discutindo aqui, né, pelo presidente americano, no qual o presidente comenta, né? Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas sim aquilo que você pode fazer pelo seu país. E eu percebo claramente, dentro de tudo aquilo que a gente discutiu hoje, levando para o universo particular do cidadão, uma espera muito grande de que o governo vai resolver todos os problemas dele, né? Então eu fico aqui sentado esperando, porque o governo tem a obrigação de resolver os meus problemas. E me parece que a sociedade esquece que você precisa produzir para gerar imposto, para o governo arrecadar, para ele poder devolver. E ao longo das últimas 50 décadas, eu vou falar 50 mesmo, porque eu acho que eu não vou errar, o governo brasileiro devolveu muito pouco para o cidadão. Tá na hora da gente acordar, Fabiano? Olha, Marcos, eu acho que isso é fundamental, mas tem uma questão cultural que está embutida. Né? Se você, cara, não dá para não falar da China, né? Claro, exato. Então, já que se a gente está falando em termos geopolíticos, e a China não se tornou um super poderoso do dia para a noite, né? E aí, o que está embutido na China? Tem uma questão cultural gigantesca, milenar, né? Tem uma questão filosófica, que é Confúcio, né? Então, que está focando o quê? Na administração, princípios que eu sigo. Resultado. Então, tem essa questão da meritocracia, né? Um pai que tem um filho na China, né? O cálculo que ele faz é o seguinte, cara. Eles tiram foto quando o bebê nasce, eles colocam uma data. Um número de uma data, que essa data reflete quanto tempo falta para ele chegar na universidade. Olha só que loucura, né? A gente está caminhando para um mundo que não quer saber de educação, que pessoas não querem estudar em alguns locais. Na China ele tem essa obsessão. Por quê? Ele sabe que o único meio de transformar a vida dele vai ser se o filho dele entrar numa universidade e cursar engenharia, aonde o presidente do país cursou engenharia. Então, é um país onde você vai fazer visitas turísticas na universidade que o presidente estudou, na universidade que os outros presidentes estudaram. Então, esse é um orgulho muito forte. É uma diferença muito grande. Como que você vai competir com um dragão desse e um dragão que tem uma motivação para
ir para frente, né? Então, isso tem essa situação. E aí, voltando para o Brasil, é uma questão cultural, né? A gente nunca vai ser um protagonista global em termos de poder, de querer isso, né? Porque a gente tem alguns recursos que o mundo precisa e vai continuar tendo. E isso facilita de uma maneira, mas prejudica a outra. Claro. Né? Então, a gente tem algumas questões que acaba, né, contribuindo para isso tudo. Mas no final do dia são 240 milhões de pessoas que precisam de oportunidade, precisam de uma situação financeira, econômica de existência, não de subsistência, né, para que elas possam dar continuidade no seu dia a dia. E é claro que o nosso setor portuário, a logística de um modo geral e a indústria tem total condição de os favorecer nesse sentido. Fabiano, quero te agradecer muito a tua presença aqui, foi um prazer enorme bater esse papo, como sempre um papo de altíssimo nível, e eu espero que, francamente, a gente consiga ser um colírio para as pessoas que nos ouvem nesse momento de miopia tão gigantesco, onde a polaridade faz muito mais sentido para o debate e para a discussão do que necessariamente a produtividade e a eficiência na vida de cada um e também do nosso país. Exatamente, eu que agradeço, Marcos, eu sou um fã seu, sou um fã do programa, um fã da sua equipe, e parabéns pelo trabalho que vocês mantêm em colocar o Porto no local que ele merece estar. Então, sempre um prazer estar aqui, e qualquer coisa que você me peça, eu estou sempre aqui à disposição. Tá aí, Fabiano, professor lá da Unisantos, nosso mentor do Porto Desafio na temporada 2024. Mas isso a gente conta um outro dia. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais que informação. Forte abraço, hein? Até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio